Meus amigos e minhas amigas, você já ouviu falar nessa tal de terceira via? Tá. Que diabos que é isso aí? Bom, essa terceira via, ela é formada por eleitores do Bolsonaro, ou seja, são bolsonaristas que não querem o Bolsonaro, mas têm o mesmo pensamento político e econômico do atual presidente. Aliás, eles são até mais neoliberais do que o próprio Bolsonaro. O que acontece? Estão tentando emplacar candidaturas aí, mas elas não avançam, não dá certo. Mas é um pessoal muito perigoso, eles vão insistir e nós não podemos descartar a possibilidade deles fazerem alguma falcatrua para eleger alguém desse meio aí na eleição do ano que vem. Lembrando que na eleição de 2018, o Bolsonaro só foi eleito porque prenderam o Lula no processo farsa. Tanto é que o juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito pelo próprio Supremo Tribunal Federal por ter condenado o ex-presidente Lula de uma maneira criminosa. E isso mudou a história do país para pior. É só você ver o que aconteceu depois que a Lava Jato elegeu o Bolsonaro. Inflação descontrolada, descrédito no cenário internacional, muito desemprego, muita crise. O Brasil é um país que está totalmente desordenado, graças à Operação Lava Jato, que tem muito mais culpa na desgraça que nós vivemos do que o próprio presidente Bolsonaro. Mas eles estão tentando colocar gente para ser um Bolsonaro comportado e que sabe usar talheres. Mas o pensamento em relação ao povo é exatamente o mesmo do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Não muda nada. Aliás, eles são piores. Então tentaram emplacar o Luciano Huck, apresentador da Rede Globo, mas graças a Deus ele desistiu. Aí ainda querem, né, viabilizar o Sérgio Moro, só que o Sérgio Moro, ex-ministro do Bolsonaro, o juiz que tirou o Lula da eleição, o Lula ia vencer a eleição no primeiro turno, o Sérgio Moro tirou de forma criminosa, um crime que o próprio Supremo Tribunal Federal disse que foi crime. Então o Moro é um juiz, um ex-juiz totalmente desmoralizado. Inclusive se cumpriu aquilo que o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, disse, que Sérgio Moro seria lembrado nos livros de história como um juiz ladrão, um juiz que se corrompeu, como um capanga da milícia. Só que o Bolsonaro enxotou o Sérgio Moro do governo. E hoje ele está lá nos Estados Unidos, curtindo a vida doidado, depois de ter provocado uma desgraça no nosso país. O Ciro Gomes não decola, não passa dos 6%, até porque todo mundo se lembra que na eleição de 2018, ao invés dele se colocar contra o Bolsonaro no segundo turno da eleição, ele pegou um avião e foi lá para Paris tomar uma, como ele mesmo disse. Aí ele voltou de Paris pregando voto nulo. Ou seja, ele deu uma de Pilatos, lavou as mãos, deixou o pau quebrar e hoje ele fica xingando o Lula e xingando o PT. E isso faz com que ele fique cada vez mais impopular e inviável para disputar o segundo turno da eleição do ano que vem. Pode até ser que alguma coisa mude, mas ao que tudo indica, Ciro Gomes terá o mesmo futuro político que a Marina Silva teve nas eleições presidenciais. É bem provável que ele tenha menos votos na eleição do ano que vem se ele disputar do que ele teve na eleição de 2018. Aí tentaram emplacar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB. Usaram até a homossexualidade dele para fazer campanha eleitoral, como se a sexualidade fosse um fator decisivo numa campanha presidencial. O fator decisivo da campanha do ano que vem vai ser a economia. A discussão não será moralista, não será personalista. A discussão vai ser de projeto. Se vai continuar o projeto que está aí, representado hoje pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, defendido por todos os candidatos da terceira via, ou se vai entrar o Lula para fazer algo diferente do que está sendo feito agora e melhorar a vida do povo. Ponto final. Esse é o foco da eleição do ano que vem. Condições de vida e economia. Agora, existe um perigo aí, que é o governador de São Paulo, um sujeito que não tem caráter. Ele atropelou o Geraldo Alckmin dentro do PSDB, porque a única pessoa que importa pro João Dória é o João Dória e mais ninguém. Ele é o cara que tem ambições pessoais. E para ele conseguir conquistar o que ele quer, ele não tá nem aí, se vai ter que atropelar até a própria mãe, se for o caso. Por quê? O Alckmin bancou a candidatura dele à prefeitura na eleição de 2016. Hoje, o Alckmin é considerado uma pessoa que foi traída por ele. Na eleição de 2018, o João Dória,
que agora se diz oposição ao Bolsonaro, ele foi o Bolsodória. Então, uma das pessoas que mais ajudaram a colocar o Bolsonaro lá foi o governador de São Paulo, que hoje, né, tenta se viabilizar nessa tal de terceira via. Esse Dória é perigoso, por quê? Porque se ele entrar na presidência da República, tudo isso que o Bolsonaro está fazendo de ruim com a população será multiplicado por 10, porque ele é neoliberal raiz. O negócio dele é Estado mínimo e sofrimento máximo para a maioria da população. Ele quer privatizar até o ar que nós respiramos. Essa é a verdade. E ele tem afinidade ideológica com o Bolsonaro. Sabe, todo esse discurso violento do Bolsonaro, de que tem que matar, tem que bater, de que esquerda não presta. O Dória concorda com tudo isso. Se não concordasse, ele não seria o Bolsodória na eleição de 2018. Aí agora, por último, né, apresentaram a Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso, senadora, porque ela se destacou aí na CPI da Covid, da pandemia, mas também não vai emplacar, né? Desses nomes aí apresentados, o mais perigoso é o João Dória, é aquele que tem que ser o alvo das críticas, né, de quem vê nessa terceira via um perigo para a democracia e um perigo para as condições de vida da maioria do povo, que já está sofrendo demais e vai sofrer ainda mais se alguém dessa, né, dessa dita terceira via chegar a se eleger na eleição do ano que vem numa manobra fraudulenta da burguesia que não aceita o Lula em hipótese alguma. Mas, pelo menos por enquanto, o que está faltando para essa terceira via é o elemento fundamental da eleição, que é voto e popularidade também. Eles não têm popularidade. Por isso, né, estão atacando o Lula e estão atacando o Bolsonaro, porque dentro dessa democracia burguesa aí que foi criada, Lula e Bolsonaro hoje são os candidatos viáveis aí que, ao que tudo indica, vão disputar o segundo turno da eleição do ano que vem. Aí tentaram criar uma narrativa aí de que os dois são extremistas, mas a verdade é que o Bolsonaro é extremista, o Lula é democrata e moderado. Inclusive o próprio Lula explicou, né, o que é essa polarização. Vejo falar, sabe, que a coisa está radicalizada, que estão dois extremos disputando as eleições. Eu queria te dizer que a polarização não é entre dois extremos. A polarização é entre a democracia e a sociedade civil, representada por mim, e o fascismo representado pelo Bolsonaro. É isso que está na disputa. É importante lembrar que eu já disputei com o Fernando Henrique Cardoso, que eu já disputei com o Serra, já disputei com o Alckmin, ou seja, e nunca houve radicalização, nunca houve baixo nível e sempre houve polarização. Olha só, sempre houve polarização, nunca teve baixo nível, quer dizer, essa disputa ela era bem acirrada, né? Mas pelo menos tinha uma lógica política na disputa, e era uma disputa clara de projetos. Esse ódio, né, mais intenso no processo eleitoral veio graças ao senhor Aécio Neves. Ele que introduziu isso. O José Serra começou em 2010, colocando, por exemplo, o debate moralista naquela eleição que ele perdeu para a Dilma, se colocando contra o aborto, dizendo que a Dilma era abortista. Isso é até uma coisa que a gente tem que falar depois num outro vídeo. Se aprofundar nisso aí, porque o ódio na política não é uma obra do Bolsonaro. O Bolsonaro ele é o resultado de um processo iniciado pelo então candidato à presidência da República em 2010, que é o cara que iniciou esse antipetismo odiento, que é o José Serra, que hoje é senador. Depois se fortaleceu na campanha de 2014, quando o Aécio Neves também apostou no ódio ao PT e terminou, né, com a vitória do Bolsonaro. Hoje a gente vê uma situação que é a de desemprego, miséria, as pessoas sofrendo muito, né, com a crise. E aí o que acontece? Começaram a entender, o povo começou a entender que a política não é a luta do bem contra o mal e que o que realmente importa na disputa política é a disputa de projeto. Então, a democracia é importante porque pelo menos dá ao povo o direito de escolher quem vai governar o país, dá ao povo o direito de escolher os parlamentares. E o Lula deixou muito claro que ele representa a democracia e o Bolsonaro representa o fascismo. Só que o Estadão, que em 2018 falou que a disputa entre o Haddad e o Bolsonaro era uma escolha muito difícil, o Estadão, no seu editorial, mais uma vez, né, trouxe uma excrescência política. Tem um meme aí que eles publicaram, eu vou ler o que está escrito nele, olha só.
Lula e Bolsonaro temem que haja um terceiro candidato competitivo e não perdem a oportunidade de desautorizar uma candidatura do centro. A questão é a seguinte, é que quem vai decidir se a candidatura é forte ou se ela é fraca é o eleitorado. Os candidatos, né, eles vão trabalhar para conquistar as mentes e os corações do povo, dos eleitores, e vão fazer disputa, mas a decisão é dos eleitores. Então esse pessoal da terceira via, eles deveriam deixar de ser preguiçosos politicamente falando e ir atrás, né, da população, conversar, apresentar o péssimo projeto deles, que é um projeto neoliberal, até mais assim, forte, né? Uma dose de neoliberalismo muito maior do que essa que o Bolsonaro está implantando aí, que já está destruindo a vida da maioria do povo. Mas eles tinham que fazer isso, eles tinham que ir para a rua, conversar com a população. Sabe por quê que eles não fazem? Porque eles não gostam do povo. E o povo sabe disso. Mas mesmo assim, né, essa turma aí vai tentar, essa turma, né, o poder real vai tentar emplacar esses candidatos. Tem tudo para dar errado, mas não vamos descartar a possibilidade deles terem sucesso nessa empreitada aí. É uma jogada de alto risco, mas, poxa, quem que imaginava, por exemplo, que o Bolsonaro seria eleito presidente da República? Então, sabe quem é democrata, quem quer eleger o Lula na eleição do ano que vem, tem que ficar atento, porque esse pessoal não brinca em serviço, eles têm muito dinheiro, eles têm a imprensa e eles vão vender a alma pro diabo se for preciso para tentar tirar o Lula da presidência da República em 2023. Eles não querem o Lula. E se der uma disputa entre Lula e Bolsonaro, essa turma aí vai de Bolsonaro de novo. Se não for, vai ser uma surpresa muito grande. Mas é isso, né? Então, essa questão aí de terceira via, ela é na realidade o bolsonarismo com elegância. Mas o pensamento político é até pior do que o do Bolsonaro. É até pior, porque eles querem vender todas as empresas estatais, eles querem privatizar tudo. Eles acham que não se deve dar nenhum tipo de aumento real para funcionário público, que trabalhadores da empresa, da iniciativa privada não podem ter direitos. É o Bolsonaro, mas é um Bolsonaro que tem elegância, mas que, com a elegância que eles têm, massacra o povo. Aí cabe à população entender isso aí. Por quê? Porque todo mundo está percebendo o quanto que essa política econômica é nociva. Os combustíveis caros demais, gás de cozinha, a maioria do povo não tem condições de comprar. A cada ida ao supermercado, os alimentos estão cada vez mais caros. As pessoas tentam encontrar emprego, não conseguem. Abrem um negócio próprio, não tem para quem vender e às vezes não consegue manter o negócio próprio que foi aberto funcionando. O povo tem que analisar o projeto econômico que será apresentado na eleição do ano que vem. A disputa não é nem entre pessoas, a disputa é entre projetos. A turminha da terceira via, ela é uma desgraça muito maior do que o próprio Bolsonaro. Eles representam isso que nós estamos vivendo hoje, porque eles defendem a mesma política econômica que está sendo implementada aí no governo Bolsonaro. Na realidade, eles querem mais privatizações, eles querem mais arroxo no lombo do povo. E o Lula, ele é o quê? Ele é a oposição a tudo isso. O que o Lula representa? A melhoria nas condições de vida do povo pobre. Ele é moderado, mas a burguesia não aceita o Lula. Eles querem alguém para continuar piorando a vida do povo, para continuar chegando, né, o arroxo no lombo do povo pobre, e isso tem que entrar na disputa política. Então, ano que vem a disputa será 100% materialista, a economia vai ser o assunto principal e a população vai ter que entender que a escolha vai determinar aí as condições de vida da população, por no mínimo, pelos próximos 4 anos a partir de 2023. Então, quem quer eleger o Lula, que apresente o projeto que o ex-presidente Lula representa, que caso ele seja eleito, ele vai lutar, né, para melhorar as condições de vida da população. E tem que ser explicado que tanto essa terceira via quanto o Bolsonaro, é isso que nós estamos vivendo, ou a piora do que já está ruim. Aí cabe ao eleitorado decidir, né? Os eleitores que vão votar e aqueles também que se ausentar do processo político, por exemplo, votando em branco ou anulando o voto. A grande oportunidade, né, estará diante de nós em 2022, na eleição do ano que vem. A gente espera que o Lula dispute ela e que vença, né, e que essa tal de terceira via não emplaque, porque, olha, se é para disputar com o bolsonarismo, que seja com o próprio Bolsonaro, né? Nada de um bolsonarismo vestido de seda aí, que na realidade quer fazer coisas piores do que o Bolsonaro está fazendo.
Então, vamos ver, né, o que o povo vai decidir na eleição do ano que vem. E a gente vai fazendo o debate, né, vai repercutindo, vai participando da coisa toda. Vamos ver o que né, o futuro nos reserva. Como se diz, o futuro a Deus pertence. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E a luta política é uma luta política. É olho no olho, é conversar com a população, é apresentar o projeto, é pedir apoio. Então, é isso, né? É preciso colocar o povo na jogada. Você que chegou até aqui e se inscreva aí no canal, né? Deixa aí um comentário pra gente ler, com uma crítica, uma sugestão, para ver se a gente melhora esse trabalho que a gente vem fazendo aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.